e ir para a mensagem de hoje, tá bom? Vou retirar a máscara, tá todo mundo aqui de máscara no ambiente, não tem ninguém na minha frente, tá bom? Eu creio que a gente precisa reforçar com todos os cuidados em relação à Covid, né? Casos aumentando, então redobrar o cuidado, principalmente crianças, tomarem cuidado, manter com máscara. A gente não quer causar, a gente compreende a soberania de Deus sobre isso, mas a gente quer fazer a nossa parte também para não ser um problema nas nossas reuniões presenciais, tá bom? Vamos orar. Senhor, eu te louvo por esse dia, te louvo por quem o Senhor é. Eu oro para que o Senhor me capacite para pregar a tua palavra. Eu peço por aqueles que estão acompanhando de casa, peço por aqueles que talvez estejam a caminho, que consigam chegar. Oro para que nós tenhamos um bom tempo, Deus, de edificação mútua, enquanto a gente estuda a tua palavra, estuda o teu propósito em relação a discipulado, Deus, em relação àquilo que o Senhor nos ordenou fazer como estilo de vida. E ajuda-nos, Deus, anima-nos e dá-nos fruto do discipulado, né, Pai? Ajuda a gente a perceber os frutos do trabalho do Senhor na nossa vida e também na vida de cada um. E é o que eu peço e oro em nome do teu Filho Jesus. Amém. Bom, nós temos aprendido, então, sobre discipulado, ser e fazer discípulos. A gente está trabalhando o texto de Mateus 28, 18 a 20, e nós estamos utilizando um livro do Mark Dever. Vou colocar aí o livro. Tá difícil, viu? Acho que a gente está com a mesma dificuldade da semana passada aqui. Não vai. Clica no... Isso, agora foi. Vamos ver como é que continua. A gente está trabalhando esse livro do Mark Dever, Discipulado, ajudando outras pessoas a seguir Jesus, mas eu estou fundamentando a mensagem em Mateus 28, 18 a 20. Nós vimos que, baseado nesse texto-chave, que diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A gente está vendo nesse texto que Jesus, ele ordenou o discipulado como estilo de vida. Estilo de vida do cristão é um estilo de vida de discipulado. E por isso a gente precisa entender o que é discipulado. Nós vimos que o discipulado é obediência àquele que tem toda a autoridade na terra e além da terra. Nos céus e na terra, Jesus diz, ele tem autoridade. Nós vimos que pessoas reconheceram a autoridade de Jesus e depois nós definimos o que é um discípulo, afinal. Discípulo é um aprendiz, é alguém que segue instruções, é um pupilo, é alguém que aprende, é alguém que é avaliado, é alguém que cria um hábito ou um costume. Nós vimos uma série de coisas sobre que o livro fala sobre discipulado. Vimos o que é fazer discípulos, então. Então, fazer discípulos é produzir seguidores de Jesus, né? Nós vimos onde isso acontece. Vimos que isso acontece fora da igreja à medida que nós alcançamos o perdido, e acontece dentro da igreja uma vez que existe a conversão. E vimos o que envolve o discipulado, né? Vimos que o discipulado ele envolve uma influência de uma pessoa sobre a outra. Nós somos influenciáveis, nós nos deixamos influenciar por outras pessoas e nós influenciamos outras pessoas.
nós vimos que fazer discípulo envolve uma vida voltada para o próximo. A gente vai ver hoje sobre o custo do discipulado, né? Quanto custa o discipulado para nós? Não de dinheiro, mas de outras coisas. Vimos também que o discipulado exige uma atitude humilde. Aquela atitude do aquele mendigo ajudando outro mendigo a encontrar pão. Nós estamos todos no mesmo nível, a gente está tudo perdido, né? A gente está tudo, sem Cristo, nós estamos perdidos. E nós, então, somos pessoas que estamos buscando chamar outras pessoas para andar com Cristo e achar o pão da vida. E aí nós terminamos, né, pensando naquelas objeções ao discipulado. E eu desafiei vocês a pensarem nas objeções que vocês têm em relação ao discipulado. Quais objeções vocês têm em relação a fazer discípulos e ser discípulos? Alguns exemplos, ele falava de pessoas que acham que fazer discípulo é um negócio para pessoas extrovertidas, por exemplo. Né? Não, para o cristão. Ele também fala que a objeção do o meu discipulador não é o ideal. E ele fala, tampouco você é ideal. O único ideal na equação aqui é o próprio Deus. Certo? Então, Jesus ordenou, nós paramos por aí, semana passada, a gente vai continuar vendo essa verdade. Jesus ordenou o discipulado como estilo de vida, como algo que nós fazemos constantemente, tá bom? O discipulado, ele exige 3 ações contínuas, 3 coisas que precisam acontecer continuamente para que se faça discípulos. Jesus fala no versículo 19 e 20, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, veja como Jesus ele coloca 3 coisas aqui que precisam acontecer. E a tradução, talvez uma boa tradução seria, indo, façam discípulos, batizando e ensinando. Porque ir, batizar e ensinar aqui, está num tempo do verbo que é uma ação contínua, é o que você tem que fazer constantemente, tá bom? E ele começa com esse termo indo, né? Indo, façam discípulos. A verdade é que nós não conseguimos fazer discípulos sem sair do lugar. A gente não consegue fazer discípulos sem nos deslocar ou nos dispor. A gente não consegue fazer discípulos se a gente não se expõe. A gente está num momento de isolamento social. O quanto que a gente deve se expor, o quanto que a gente deve enfrentar os nossos medos de pegar Covid para poder se relacionar com pessoas e para poder chamá-las a Cristo. O quanto que a gente precisa fazer isso. Então, alguns passos que eu estou me baseando no livro e em alguns textos bíblicos. Os passos que a gente precisa tomar, procure alguém. Procure alguém para você discipular. Procure alguém, inclusive, para você ser discipulado. Se você reconhece que há uma pessoa mais madura do que você, ela pode te ajudar a seguir a Cristo, procure essa pessoa. Fala assim, eu quero estudar Cristo, eu quero estudar a Bíblia com você. Podemos conversar algum momento? O discipulado, ele envolve ensino bíblico, ele envolve estudo bíblico, mas ele também envolve relacionamento, ele também envolve estar junto, ele também envolve se expor, mostrar as suas lutas, se expor em relação ao que você precisa compreender das Escrituras, ao que você não sabe, ao que tem acontecido na sua vida, que você precisa saber como Cristo quer que você lide com aquilo. Você pode, por exemplo, começar a procurar alguém da sua família. 1 Timóteo 5,8 diz, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, se você tem pessoas próximas da tua família que você consegue ter um contato até constante, discipule essa pessoa. Procure ela. Comece a conversar com ela. Comece a expor a Bíblia, comece a expor o Evangelho para ela.
E espere também o Espírito fazer aquela parte que é dele, de convencer a pessoa daquilo que está sendo ensinado. Tanto para o descrente como para o cristão também. Talvez você tenha familiares cristãos e você pode observar na vida deles, de repente, uma seriedade muito fraca em relação ao cristianismo. Bom, procure-o, ofereça discipulado. Comece pela sua própria família. Quando a gente pensa em discipulado da família, a gente pode pensar nos nossos filhos. Comece pelos seus filhos. Comece discipulando seus filhos. Fazendo devocional com seus filhos. Conversando com seus filhos. Estimulando-os a participar das oportunidades de discipulado que a gente tem na igreja. Seja o culto, seja Grupo Céu. Se eles têm idade já, uma certa idade para participar do Grupo Céu. Grupo de homens e mulheres, aí eu digo o seguinte, talvez em grupo de homens e mulheres surjam assuntos que não seria o excelente lidar na frente dos filhos, ou lidar com os filhos. Então, grupo de homens e mulheres, eu falo assim, mais para homens casados ou homens formados, vamos dizer assim, mulheres formadas. Agora, grupo Céu, por que não? Já está alfabetizado, já sabe ler, por que não participar também? E já ser treinado a isso desde cedo. Estou pensando nisso, pensando nas minhas filhas, inclusive. Bom, a gente vai falar mais sobre isso também mais para frente. Procure alguém, um cristão recém-convertido ou que precisa de mais orientação. Nós temos um exemplo no livro de Atos muito interessante. Atos 18, 24 a 26 diz: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor ele falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Olha que interessante, aquele camarada estava pregando corajosamente, mas Priscila e Áquila lhes observam a necessidade de chamar aquele homem para sua casa e ensinar com exatidão. Ele conhecia, mas ele não conhecia tudo. Ele precisava de mais instrução. E é isso que eles oferecem para ele. Eles chamam ele para ser discipulado, para ser treinado. Então, de repente, você conhece um cristão e percebe assim, esse cara é sério com Deus, ou ele tem o desejo de ser sério com Deus, mas ele precisa de mais instrução. Cara, vamos conversar. Aí, comece confirmando a salvação, pregue o evangelho se necessário e discipule. Procure um membro da igreja. E aqui, quando a gente fala de membros da igreja, a gente precisa, a gente põe algumas restrições que são válidas também para outros casos, tá bom? Isso pode acontecer, por exemplo, essas conversas podem acontecer, elas nunca podem acontecer com alguém do sexo oposto. Não procure discipular alguém do sexo oposto, certo? Por razões óbvias, né? De riscos que isso envolve, tá bom? A gente não tem solteiros em idade aqui, em idade mais assim, solteiros e jovens aqui, mas é um cuidado para eles também, mas também homens casados. Eu tenho um trato com a Natália, por exemplo, que eu não aconselho mulheres sozinho. Se tiver que aconselhar uma mulher, eu vou colocar a Natália junto, certo? Ou, no mínimo, eu vou estar num lugar em que a Natália pode ouvir o que está acontecendo. Tá bom?
Olha o que Tito 2, 3-5 fala. Olha em quem que ele coloca a responsabilidade, por exemplo, de discipular outras mulheres. Ele fala, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. E assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Ele está mostrando aqui, né? Primeira coisa que ele está mostrando é uma questão de gênero, né? Ou do sexo oposto ali, né? Do sexo, né? Do mesmo sexo instruindo. Então, mulheres instruindo mulheres, homens instruindo homens, a gente subentende. E também aqui, a gente pode observar uma questão de idade, né? As mais velhas discipulando as mais novas. As mais velhas treinando as mais novas. Não quer dizer que o oposto não pode acontecer, tanto que Paulo fala que ele deveria falar com as mulheres mais velhas como a mães, aos homens mais velhos como a pais, mas na posição de Timóteo ele deveria fazer isso, em alguns momentos, tá bom? Mas a gente tem essa questão de idade que normalmente a gente trata alguém mais jovem, né? 1 Timóteo 4,12 fala, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então Timóteo ele era considerado uma pessoa jovem. Mas hoje o que ele fala em 1 Timóteo 5, 1-2, não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se fosse o seu pai. Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, com toda a pureza. Então veja os cuidados que Paulo coloca para Timóteo, indicando assim, se você for tratar com alguém mais velho, você vai falar com ele como se fosse seu pai, com o respeito que você teria como se fosse seu pai. Vai falar com uma mulher mais velha com o respeito que seria como se fosse sua mãe. Aqui estou usando como exemplo, é claro, né, Timóteo era um pastor, então isso serve mais de exemplo para mim, inclusive, mas também para a gente pensar nessa questão de que é possível, inclusive, você discipular pessoas com uma diferença de idade, tá bom? Mas normalmente você vai discipular alguém mais jovem, ok? Vamos dizer assim, faz mais sentido pela experiência que uma pessoa mais velha tem em discipular alguém mais jovem. Também você deve procurar alguém que esteja disposto a aprender. Acho que pulou aqui. Bom, vou deixar aqui. Alguém disposto a aprender. Salmo 25:9 diz, conduz os humildes na justiça e lhes ensine o seu caminho. Lembra que o humilde é aquela pessoa que ela tem uma visão correta de si mesmo. Uma pessoa humilde vai reconhecer que inclusive ela precisa aprender. E aí você vai poder discipular essa pessoa. Se a pessoa não reconhece que ela precisa aprender alguma coisa, não adianta você discipular. Não adianta você ensinar. Não adianta você conversar, porque a pessoa não reconhece que ela precisa aprender. No livro Discipulado, Mark Dever diz o seguinte, não perca tempo tentando ensinar quem acha que você não tem nada a lhe ensinar. Não perca tempo. Lembra da história de jogar pérolas aos porcos? É isso. Você vai estar perdendo seu tempo se você fizer isso. Outra coisa, invista em alguém para investir em mais alguém. Quando você está investindo na vida de uma pessoa em discipulado, você deve encorajar essa pessoa e em determinado ponto você deve desafiar e até, vou usar uma expressão assim, exigir dessa pessoa que ela invista na vida de outros. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 2:2. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes a ensiná-las a outros. Então, quando você está treinando uma pessoa na palavra, você deve incentivar essa pessoa a fazer o quê? Procure outro para fazer a mesma coisa.
Não parece justo isso? Você está recebendo ensino, alguém está investindo na sua vida, o mínimo que você tem que fazer é investir na vida de outro. Nós temos aqui na igreja alguns discipulados acontecendo, alguns discipulados pessoais acontecendo. É uma maneira de fazer o discipulado. E eu quero incentivar, se você está recebendo o discipulado, vá atrás de pessoas que ainda não estão sendo discipuladas. Seja descrentes ou seja crentes da própria igreja que não tem alguém ainda acompanhando perto ali. Vida na vida ali, se afiando. Procure essas pessoas. Seja bênção na vida delas também. Procure também pessoas diferentes de você. Isso é interessante, né? Um exemplo que o Mark Dever usa no livro é assim, ó. Bob é um estudante da Bíblia, ele gosta de saber o que a Bíblia diz sobre tudo. Ele consegue até explicar a doutrina da Trindade. Bill, embora não anuncie o fato, não é um leitor assíduo da Bíblia. Sem dúvida, ele quer ser bom, ele quer tentar amar o próximo. Bob deveria se preocupar mais com as pessoas e Bill com a verdade. Entendeu como essas pessoas se completam? Uma pessoa, ela é estudiosa da palavra, ela entende teologia, ela está querendo ali entender mais sobre Deus através da Bíblia. A outra pessoa, ela não tem muita, talvez ela não tenha aptidão, ou ela não tem muita habilidade, ela não consegue, ou ela não quer. Mas ela quer aprender alguma coisa sobre Deus, ela quer ser uma pessoa mais parecida com Jesus, quer amar o próximo, ele quer entender como lidar com a sua família. Bom, por que não colocar essas pessoas juntas? E um ali vai ajudar o outro nas suas deficiências e com as suas forças. Certo? Então, às vezes, procure pessoas diferentes de você. Pessoas diferentes podem se edificar mutuamente à medida que cada uma influencia, lembra da influência? À medida que cada uma influencia o outro naquilo que é mais forte. Isso é o indo. Você vai buscar alguém, você vai procurar uma pessoa com essas características e vai estudar a Bíblia com essa pessoa. A outra atitude que a gente deve ter, a segunda atitude que a gente deve ter constantemente é levando ao compromisso com Cristo. O texto fala, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados, o batismo, ele nada mais é do que demonstrar publicamente um compromisso que já aconteceu em seu coração. Entende? Cuidado, não há nada místico no batismo. O batismo é uma representação física e pública de algo que é sobrenatural, mas que já aconteceu. Você já foi colocado no corpo de Cristo uma vez que você se converteu. O Espírito Santo veio sobre você uma vez que você crê em Cristo. Agora, como é que você vai demonstrar aos outros o seu compromisso com Cristo? Através do batismo. Se identificando com Cristo na sua morte e ressurreição. Esse é o símbolo do batismo. Se você está pronto a seguir a Cristo, disposto a obedecê-lo e se tornar um discípulo, você está pronto para o batismo. É uma ótima oportunidade, inclusive para demonstrar a outros, que você possui um compromisso com Cristo e com o seu corpo, que é a igreja. Eu queria ler um texto aqui, em Atos 8, 26 a 38, tá bom? Se você quiser acompanhar, você pode abrir a sua Bíblia em Atos 8, 26 a 38. Olha que interessante. Um anjo do Senhor, não é aquele o anjo do Senhor do Antigo Testamento, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante,
encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado na sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? E assim convidou Filipe para subir e sentar ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem das Escrituras. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? E então Filipe, começando por aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim deu ordem para parar a carruagem. E então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe foi e o batizou. Apesar de não ser algo corriqueiro, é tão simples, né? Veja, não tem nada de grandes sinais. Simplesmente assim, ó, ele pregou o evangelho para aquele homem creu, isso é sobrenatural. Apesar de não ser espetacular ou não parecer como abrir o mar vermelho, algumas vezes eu acho que abrir o mar vermelho deve ser mais fácil. Ele creu, ele confessou: eu creio nisso. O que me impede de ser batizado? Veja que, olha que interessante, quem que falou do batismo para ele? Filipe. A gente não sabe o teor da conversa, mas em algum momento parece que essa conversa surgiu o batismo. Talvez ele conhecesse o batismo de João, não sei, mas a reação dele é natural. Bom, se eu preciso fazer isso para me identificar com Cristo, eu quero. O que me impede? Você crê? Eu creio. Então vamos lá. Se importa de ir embora molhado? Não, até lá seca, ótimo. Naquela região ainda. Em Indaiatuba, então, se você sair do culto, for batizado ali no parque, ali no parque temático, caminhar para cá de volta, você está seco, né? Amados, a gente deve levar a pessoa a um compromisso com Cristo. A gente deve mostrar para a pessoa assim: você crê? Então você tem que ter um compromisso. Um compromisso com Ele, de caminhar com Ele. E esse compromisso envolve um corpo. Esse compromisso envolve uma igreja. Aí você vai falar assim: mas e esse eunuco? Sabia que uma das igrejas mais antigas, deixa eu mudar o termo, tá bom? Um dos templos mais antigos do mundo, adivinha que país que é? Etiópia. Quem será que fundou essa igreja? Não sei. Será que foi esse camarada? Não sei. Mas tem uma igreja antiga lá. Tem um templo antigo lá. Em algum momento chegou a palavra ali. Envolve o compromisso com o corpo. Por fim, a outra atitude que Jesus ensina que deve acontecer, ensinando a obedecer. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tem ordenado a vocês. Quais coisas? Todas. Todas as coisas que tenho ensinado. Mais para frente, Paulo vai falar isso.
2 Timóteo 3, 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Tudo, toda a Escritura. Nós temos que treinar os nossos discípulos, vocês têm que treinar os seus discípulos em toda a Escritura e a obedecer toda a Escritura. Então você vai ensinar a ele que ele deve circuncidar o filho, certo? Não, porque quando você ensinar toda a Escritura, você vai ver que isso não se aplica à igreja. Certo? Mas você precisa mostrar, olha assim, ó, começou assim. Esse foi o primeiro sinal que Deus deu ao povo que se identificava com ele. E foi assim até a igreja. Na igreja não precisa mais. E não adianta batizar o filho, porque o batismo não substituiu a circuncisão. Tá certo? Eu sei, tem algumas igrejas que têm o costume, ok? Agora, não é uma ordenança. É um costume, mas não uma ordenança. Senão a batizar aquele que crê, aquele que confessa. Certo? Mais um texto. Bom, vamos pensar um pouquinho também nas coisas que esse texto fala, né? Ele fala que a Escritura de Deus é útil para quê, né? Para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Ou seja, você tem um discípulo ali, você está estudando com essa pessoa, você está ensinando essa pessoa, e você começa a observar coisas na vida dessa pessoa que não batem com as Escrituras. O que você precisa fazer com isso, então? Você precisa repreender. Irmão, você tem sido um bom discípulo, você tem cumprido as tarefas, nós temos estudado juntos, nós temos lido um livro juntos, nós temos aprendido, eu vejo que você está amadurecendo, mas tem uma área que você precisa ainda dar uma ajustada. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre essa área. Ok? Está repreendendo. Agora vamos corrigir. Como é que a gente aplica isso aqui na nossa vida? E tenho certeza, se você for fazer isso com uma pessoa, você vai aprender muito também. E enfim, você vai instruir essa pessoa. Agora você continua na justiça. Lembra que a gente tem visto, os homens têm visto aqueles dois termos, cultivar e guardar. Olha que interessante o paralelo que a gente consegue aqui, né? Você está cultivando a palavra de Deus na vida daquela pessoa, agora você vai instruir na justiça, você vai guardar. Você vai manter onde você chegou. Certo? Vamos conversar sobre isso hoje à tarde mais um pouquinho. Para quê? Porque nosso desejo é que todo homem seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E qual a obra mais excelente que o seu discípulo pode fazer? Qual deve ser o seu principal objetivo para o seu discípulo? Qual? Qual? Fazer discípulos. Ser mais parecido com Cristo, ser plenamente apto e preparado para toda boa obra. Isso é ser mais parecido com Cristo. Mas para quê? Para ele ter uma cabeça enorme, cheia de coisa, e para ele chamar um outro discípulo, para ele fazer discípulo. Esse é o nosso desafio, amados. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Amados, aquele segundo período de culto, onde a gente abre para que vocês falem, não é à toa. A gente quer pôr isso aqui em prática. Habite ricamente, assim, ó, faça com que a palavra de Deus influencie a sua vida, esteja tão enraizada. Lembra do enraizado
que a gente viu lá em Efésios, sobre Cristo sendo enraizado, assim, ó, esteja enraizado na palavra de Deus, seja influenciado por essa palavra. Para quê? Porque daí você vai poder ensinar e aconselhar aos outros, e vai poder ser ensinado e aconselhado. É essa dinâmica que deve acontecer no culto, inclusive. Aqui ele está falando de um culto acontecendo. É verdade, esse momento do culto que a gente tem agora, ok, é um monólogo, né? Eu estou falando a vocês, vocês estão escutando, a gente está transmitindo, para que não podem estar aqui, que estão em risco e tal. Agora, quando a gente abre, o nosso intuito é que pessoas falem, edifiquem umas às outras. A sua vida com Cristo, ela é diferente da vida dos outros, e talvez você tenha lutas que outros não têm, e você pode compartilhar, e talvez você tenha respostas, áreas fortes em que você pode ajudar outros. Incentive a leitura. Amados, não adianta, o nosso Deus, ele se revelou em um material escrito. A leitura, não é à toa que os países protestantes têm as menores taxas de analfabetismo do mundo, porque a principal preocupação deles tem que aprender a ler, porque tem que aprender a ler as escrituras. Então você tem que aprender a ler e incentivar o seu discípulo a ler também. Isso envolve eu aprender a ler e ensinar o meu discípulo a aprender a ler também. Infelizmente, o nosso sistema acadêmico nos ensina a juntar letras que formam sílabas, sílabas que formam palavras, palavras que formam frases, frases que formam textos. É isso que eles ensinam, mas eles não ensinam a entender. Infelizmente, o nosso sistema acadêmico ele é muito falho em ensinar a pessoa a entender o que está lendo. E como é que você aprende? Lendo. Lendo e exercitando. Lembra o livro Vivendo na Palavra? Tem as perguntas ali para você fazer para o texto. Faça aquelas perguntas. E olha o texto. E lembra que antes de fazer as perguntas, ele fala, leia o texto diversas vezes. Várias vezes. Leia em versões diferentes. Nunca foi tão fácil ter versões diferentes da Bíblia. Você não precisa ter livros diferentes. Basta você ter um aplicativo que você tem trocentas versões. Se você quiser aprender outra língua, você aprende também. E se você sabe outra língua, leia em outra língua. Leia e incentive o seu discípulo a ler e investir em leitura. Por isso que a gente está estudando, por isso que a gente estudou e graças a Deus a gente terminou a leitura do Vivendo na Palavra. Outra coisa, aqui tem uma frase, né? Estimular as pessoas a reter a palavra da vida mediante leitura, a compreensão e a obediência. Né? Inclusive ele está colocando aqui a leitura e aprender a obedecer, né? Aprender a praticar aquilo, a aplicação daquilo que a gente viu também no Vivendo na Palavra. Ok, eu tenho um ponto aqui que é ensine pelo exemplo. 1 Coríntios 11:1, Paulo diz, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Claro que isso não quer dizer que a gente deve ser perfeito, mas a gente vai dar exemplo, a gente vai, inclusive nos nossos erros, certo? Alguns casos aqui na igreja já perceberam que às vezes eu ensino pelos erros, né? E como é que é o exemplo disso? Bom, como é que eu lido com o erro? Eu vou lá, eu confesso, eu peço perdão, eu acerto com a pessoa. Não por mim, mas por Cristo que está em mim. É Ele que promove essas coisas. Quais os exemplos que você pode dar para a vida do seu discípulo, mesmo com os seus erros?
mesmo com aquilo que você tem de ruim, com aquele Rômulo que você tem aí dentro. Que miserável. Eu. Influência no dia a dia. Olha o que o Mark Dever diz sobre isso. Grande parte do ato de discipular consiste em fazer o que se faz sempre, mas trazendo a pessoa para junto de si e mantendo conversas significativas, como Jesus fez. E quando você convidar uma pessoa para participar da sua vida, seja transparente. Fachadas não surtem o efeito desejado. Não tente mostrar ao seu discípulo alguém que você não é. Não é isso que você quer que ele veja. Eu já vi, eu já tive experiência de conhecer pessoas que caminhavam com Cristo e que pareciam perfeitas. Elas eram perfeitas. Elas não transpareciam nada do que elas realmente eram. E aí, isso não tem o efeito desejado. Talvez a pessoa vai levar aquela imitação dessa pessoa, né? Nossa, a pessoa é tão boa, ela é tão perfeita, eu vou imitar ela. Não, amados, imitem a Cristo. Eu já falei, se tem dúvida de que eu tenho defeito, converse com a minha esposa, né? Ou frequentem os cultos por mais de um mês. Vocês vão ver meus defeitos. Eu espero que vocês vejam. Sobre esse ponto, eu estou lembrando de um comentário que eu não sei se é nesse livro ou se é em outro livro. Ele conta um episódio que, por exemplo, ele estava discipulando alguém e chamou ele para fazer compra no mercado. Ele precisava fazer compra no mercado, chamou a pessoa, vamos no mercado comigo. É discipulado? Pode ser. Quão significativas são as conversas que você vai promover durante a ida ao mercado? Vem tomar um café. É discipulado? Pode ser. Quão significativas são as conversas que você vai produzir ali? E nós temos que aprender isso, amados. Jesus fazia isso o tempo todo. Veja a quantidade de ensinos de Jesus que aconteceu nas refeições. Outro ponto, faça perguntas. Busque conhecer o seu discípulo e o seu contexto. Algumas perguntas que ele menciona: como você se tornou cristã ou cristão? De onde você veio? Seus pais eram cristãos? Seus avós? Por que você trabalha nesse ramo hoje? E assim por diante. Com o tempo, o nível de confiança e transparência deve crescer e você será capaz de falar cada vez mais sobre questões mais profundas e pessoas e sobre o efeito do evangelho nessas áreas. Faça perguntas e deixe a pessoa responder. Escute as perguntas. Faça mais perguntas. Aprofunde as perguntas. A gente tem que aprender isso, amados. Entenda que eu não quero ensinar vocês 5 passos para fazer discípulo, ou faça isso e você será bem-sucedido. O que eu quero é que a gente entenda na Bíblia o que deve acontecer em relação a isso. Demandas do discipulado. Existem demandas em relação ao discipulado. Discipulado demanda tempo. Você tem que estar disposto a dar o seu tempo para essa pessoa, para essas pessoas. Aqui é discipulado também. Quando a gente está no grupo céu, é discipulado também. Quando nós estamos nos homens e nas mulheres, é discipulado também. Invista esse tempo. É uma demanda do discipulado. Uma demanda de estudo. Você vai ter que estudar. Você vai ter que aprender. Uma demanda de oração. Vai ter que orar pelo seu discípulo.
uma demanda de amor. Vai ter momentos que você vai ter que... Você não vai querer se encontrar com o seu discípulo. Você fala, bom, mas eu tenho um compromisso com ele. E eu tenho um compromisso diante de Deus com ele. Eu quero terminar lembrando isso. Jesus está presente no discipulado. Mateus 28, 20, Jesus termina, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amados, Jesus está conosco no discipulado. Ele é o principal interessado em que a pessoa que você está discipulando dê fruto. E ele é o principal interessado em que você que está sendo discipulado dê fruto. Discipulando. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra novamente. Ajuda-nos a reter essa palavra, Deus, e colocá-la em prática, Pai, por favor. Ensina-nos isso, Deus. Mostra-nos como é que a gente pode aprender cada vez mais a caminhar com Cristo e levar outras pessoas a fazer o mesmo. É o que eu oro em nome do teu filho Jesus. Amém.